Olá, seja bem-vindo. Você quer saber como funciona o esquema dessas grandes instituições religiosas que têm muita grana, muito dinheiro? Principalmente daquela no qual eu fiz parte e muitas outras que são semelhantes, que eu vou falar aqui nesse vídeo. Tiago, qual instituição você fez parte? Eu prefiro não contar para que você possa decidir se a sua é assim ou não. Você tem que analisar o que eu vou te falar aqui. Então aqui está o sistema que faz essas religiões ter muito dinheiro. E enquanto eu explico, fique pensando, será que Jesus aprova isso? Quero que você pense, cada vez que eu for explicando aqui, você pensa, será que Jesus aprova isso? Bom, aqui nós temos a fundação onde fica o líder. Geralmente numa cidade muito popular, onde tem um templo gigantesco. É assim que funciona. Aqui nós temos a sede, que geralmente fica em algum estado, e nesse estado tem aquela sede gigantesca que ela é o núcleo dali. Nós temos também a subsede, que são pequenos templos que ficam localizados em bairros mais importantes daquele estado, onde está a sede. E nós temos aqui as pequenas, que eu diria entre aspas, igrejinhas, que são lugares que dão menos dinheiro e ali normalmente está o povo mais carente. Agora eu vou mostrar algo aqui para você que vai despertar a sua cabeça. Porque muita gente fala assim, no meu sistema não é bem assim. Mas essas pessoas que falam assim não conhecem o sistema por dentro. O que eu estou falando aqui é algo que eu já vi e sei como é. Estou colocando os valores aqui com base dos valores que era na minha época. Hoje, eu sinceramente acredito que esses valores são bem maiores, tá? Então vamos lá. Tudo começa aqui nos pequenos templos, templozinhos, né? Vou colocar aqui igrejinhas, mas não é bem igreja, são templos, né? E aqui a gente tem uma faixa de arrecadação. Vai ter pequenas igrejinhas que vão dar R$1.000 só. R$1.000 por mês. Essa daqui eles vão fechar. Se tivesse valor, cedo ou tarde fecha, porque acaba dando prejuízo ao sistema. Sem coração, sem piedade, vão fechar. Essa daqui tem um valor de 5 mil. Normalmente aqui vai estar um pastor mais simples ou um líder religioso mais simples, como foi o meu caso, por exemplo. E aqui muitas vezes a instituição vai ficar de olho, né? Aqui o cara, ele é um simples cara que está começando ali, já toma a frente ali de algumas pessoas, 30, 40. Só que aqui, onde dá R$5.000 por mês, o cara, ele só tá ali jogado para escanteio. Muitas vezes ele é maltratado, ele não tem namoro liberado, que é desse jeito. Para liberar o namoro, algumas instituições querem que você tenha dinheiro. Se você não der dinheiro, não tem namoro liberado, casamento nem pensar, saída para descansar muito menos, ir para uma chácara especial que eles têm, menos ainda. Então aqui o cara ele vai ficar meio privado. Se ele quiser receber alguns benefícios, ele tem que subir aqui para 10 mil, né? Então ele vai pedir arrecadação, ele vai pedindo dinheiro, ele vai se tornando um especialista em pedir. Então aqui ele vai para 10 mil. Com 10 mil, as pessoas já começam a olhar para ele, olha, esse cara aqui consegue arrecadar mais. Será que a gente pode dar para ele uma subsede? Já começa essa discussão, liberar namoro, casamento, dar um carro para ele, já começa. Aí tem o valor de 20 mil. Aqui sim, o cara já começa a ter as liberações básicas dentro da instituição. Que é o quê? É ele poder namorar ou casar, é ele poder, sei lá, visitar a chácara com os outros pastores, claro, tudo programado de forma a virar uma pirâmide, tá? Você imagina que isso aqui seja uma pirâmide, seja de baixo para cima, assim, ó. Então, ele vai ter que passar, se ele quiser ser um líder de uma sede, ele vai ter que arrecadar muito mais do que 20 mil. O que acontece? O cara tá aqui no 30, é muito bom mesmo, ele é carismático, enche e dá muita grana. Então ele tá aqui no 30 mil. Ele começa a estar avisado para subir de cargo ali dentro. Não é
pela vontade do Espírito Santo, vontade de Deus, como muitos acreditam. Não é. É pela vontade da arrecadação que ele dá. Se ele arrecadar mais, a chance dele subir de carga é maior. Só que o que acontece nesse ponto aqui? Se ele tem 30 mil, no mês de janeiro deu 30 mil, mês de fevereiro deu 29 mil, mês de março deu 25 mil. O que acontece? Vão substituir esse cara e vão jogar esse cara lá para 5 mil de novo. Se o cara de 5 mil conseguir arrecadar mais, de 5 mil foi para 6, de 6 para 7, de 7 para 8, vamos jogar ele para um lugar melhor? É assim que funciona. Na grande maioria dos sistemas que a gente vê por aí, que trabalha com esse tipo de ideia. Aqui eu diria que essa é uma instituição que tem em vista o lucro. Tudo é o lucro, tá? Então os caras eles vão ser medidos assim. Então aqui, se o cara tiver R$500 numa sede pequenininha, numa igrejinha pequenininha, e toda vez que eu falar igreja, entenda que é um templo, né? Não é a igreja do Senhor Jesus, onde estão todos os salvos. É um templo. Aqui, R$500 ele vão rir da cara dele. Se ele cair muito, esse de 30 mil caindo, ele vai ser humilhado na frente de todos, sabe? Vai perder alguns privilégios, vão mandar até ele terminar relacionamento com a namorada. Em alguns casos eu já vi do cara começar a perseguir a esposa do líder, do pastor aqui, ele começa a perseguir, a humilhar, chama a esposa na frente de todos, humilha a esposa, para esse cara se sentir um lixo, porque ele caiu na quantidade de dinheiro. É exatamente assim que funciona. Vão ter reuniões centralizadas em chácaras ou em algum lugar secreto, ou até mesmo aqui, nessa subsede. Esses caras vão prestar conta para o líder que está na subsede. E se ele cai, ele é grandemente repreendido, porque ele teve menos dinheiro. Por que eu estou explicando essas coisas? Porque antes de você dar a sua oferta para uma instituição, você tem que pensar, será que Jesus está nisso? Nesse tipo de comportamento aqui, de pressão psicológica? Pensa nisso. Então, um cara simples aqui, que não tem a cara de pau de pedir muito dinheiro, ele vai ficar sempre aqui, ele vai sofrer bastante e vai chegar uma hora que ele vai ser mandado embora, ou expulso, ou ele mesmo vai sair e tudo mais. O cara que chega aqui, nesse ponto aqui, ele vai receber até uns 5 mil reais. Lembrando que os valores que eu estou falando aqui é da época minha. Ele subiu de posição, de cargo, ele vai para uma subsede. Alguns chamam de regional, eles vão mudando o nome toda hora, dependendo da instituição muda o nome. Essa subsede é mais bonita, tem ar-condicionado. Aqui não tem ar-condicionado, mas essa aqui vai ter ar-condicionado, vai ter poltrona, vão pintar, vão deixar ela com uma aparência melhor. Porque o objetivo da subsede é trazer pessoas com mais dinheiro. Normalmente elas estão nos bairros mais ricos. Então o que acontece aqui? Nos bairros mais ricos, uma subsede pode dar, em média, 100 mil reais por mês. Eu quero que você entenda isso que eu vou te explicar agora. Uma subsede deve dar, em média, 100 mil reais por mês de ofertas. O líder dessa subsede deve ganhar aí de 20 a 25 mil por mês. O gasto que geralmente uma subsede tem é de 25 mil, no máximo 30 mil. E o restante do dinheiro, agora que vai a questão, nunca é investido nessas pequenas igrejas, raramente. Ou é investido na subsede, ou é mandado para a sede e depois da sede vai para a fundação. Então, por exemplo, deu 100 mil, o cara ganha, o líder regional, pensa só, um pastor ganhando 20 mil reais do dinheiro da oferta das pessoas. Pensa nisso. 20 mil vai ficar com ele. O restante, olha, mais uns 20 mil é para despesa e os outros 60 mil vai para cá. Então você já entendeu como funciona a dinâmica. Aqui tem 10 mil, o cara vai receber ali uns 3 mil, vai gastar ali mais uns 5 mil, o restante vai para cá. Daqui vai para cá, daqui vai para a fundação. Então você consegue entender o quão rico é um sistema religioso ao ponto de você ficar assim, encabulado. E depois que eu mostrar isso aqui, eu vou te falar uma coisa sobre esse dinheiro, para você entender o porquê que eu estou falando, tá?
Então daqui da subsede, esses caras aqui que ganham 20 mil, em alguns lugares podem ganhar 10 mil se a subsede for pequenininha, mas geralmente é 20 mil, eles vão levar o dinheiro para cá. Se na igreja deles começar com 50 mil, depois 55 no outro mês, eles vão para uma melhor. Se cair, 50 mil, aí ele caiu para 40 mil, depois ele caiu para 30 mil, o cara é rebaixado para uma igreja dessa. Que eu entendo como empresa, com todo respeito. Isso aqui é um mecanismo empresarial, né? Vai mandado para um lugar pequenininho desse. Então, entendido isso, o regional, ele dificilmente sai do sistema religioso, por quê? Pô, o cara tá ganhando 20 mil. O cara tá ganhando 20 mil. O cara aqui, que tá nessa regional, da subsede, ele vai ter ali o carro que é da instituição que foi prestado para ele. Então ele vai ter um carro que é emprestado. Não é dado porque não tem como chantagear esse cara a dar mais dinheiro. Então eles emprestam um carro, normalmente um carro importado, muito bonito, empresta esse carro para esse cara. Se ele continuar crescendo, ele tem um carro. Agora, se ele vier para cá, ele pode perder o carro. Porque o carro é da instituição, não dele. Então tudo vai depender de quanto dinheiro ele arranca. E aí você vai entender por que esses caras pedem muito. Então aqui tá. Vai ter carro, né? Aqui ele já vai estar com a família liberada para ter família. Aqui ele vai fazer programa de televisão, ele vai mandar nesses outros aqui, ele vai ter aquela posição de autoridade que dificilmente ele largará, porque aqui ele ganha muito. Então esses daqui, cara, você pode ter certeza que eles pedem, eles são os melhores. Ele saiu desse pequenininho aqui, é o que mais pediu, que conseguiu arrecadar mais, e veio para cá. Então ele é especialista em todas as técnicas de manipulação para arrecadação. Ele é especialista. Após isso, todo o dinheiro que vem aqui, que sobra, vai para cá, e depois vem para cá, e depois vem para cá. Só que aqui na sede, normalmente é uma só em cada estado. Normalmente dá 100 milhões ali por mês, se for juntar, dependendo do tamanho da sede, algumas dá 50 milhões, por aí. Pra você ter uma ideia de base. Então, quanto dinheiro que dá? Quanto que eles vão gastar aqui, Thiago, mais ou menos? Uns 2 mil, ó, se deu 100 milhões ali de arrecadação por mês, vou gastar 2 milhões, certo? Se lá você tá bonzinho, vamos supor que ali dá 20 milhões, vamos ser bonzinho aqui, algumas, num estado mais simples, dê 20 milhões. Eles não vão gastar nem 2 milhões para fazer em despesa, 3 milhões. O restante do que é gasto, que não é gasto, na despesa, em pagamentos, essas coisas, vai para a sede. Então vamos imaginar aqui, o que sobra daqui vai para a sede. O que sobra daqui vai para a sede, para a fundação. O que sobra daqui da sede do estado, que é muita grana, vai para cá também. Então, dentro da fundação, tem uma arrecadação que você nem imagina, certo? Seria aqui, ó, pode colocar mais zero aqui. A arrecadação de tudo vem para cá na fundação. A fundação é o templo mais bonito, é gigantesco. Então os grandes empresários, os grandes, estão tudo aqui nessa fundação. O líder sabe que ele precisa ter uma fundação gigantesca. Quando Deus fala que não habita em templos feitos por mãos humanas, ele sabia muito bem que os falsos religiosos criariam templos gigantescos, justamente com essa intenção, atrair pessoas que têm um status financeiro mais alto. Então aqui a arrecadação é gigantesca mesmo. E agora você vai entender por que eu estou explicando isso, e depois eu vou te falar quais os truques que eles utilizam para arrecadar mais oferta. Então eu vou apagar esse quadro, porque eu vou mostrar algo muito, muito curioso aqui que você vai entender. Sabendo disso, vamos imaginar, tá? Eu tô apagando aqui, eu nem vou falar da fundação aqui não, vai ter muita grana. Thiago, é muita grana assim? É, meu irmão, é grana demais. Só que você tem que pensar o seguinte, eles vão usar algumas desculpas, e tipo assim, não, nós usamos o dinheiro que a gente ganha para construir templos, para pagar água, luz, rádio, televisão, isso é uma pequenininha parte. Vamos supor que uma sede no estado
consiga, vamos ser positivo aqui, no sentido de ser legal, né? 5 milhões de reais. É muito dinheiro, não é? 5 milhões de reais por mês. É muito dinheiro. Nem tô falando das grandes campanhas de arrecadação, não. Mês normal. Aqui, essa instituição vai ter de despesa aproximadamente 1 milhão de reais. Entenda despesa, aluguel, água, luz e salário dos seus subordinados. Vai sobrar 4 milhões. Vamos sobrar 4 milhões. O que vai acontecer com esses 4 milhões, Thiago? Ele vai para a sede. Só que é o seguinte, vai para a sede. Só que é o seguinte, desses 4 milhões, eles vão pegar ali, vão ser bem legal, eles vão pegar ali uns 500 mil, nossa, eu tô sendo legal, hein, que raramente é esse valor. Eles vão pegar 500 mil e vão usar para ajudar algumas pessoas. Eu vou dar uma cesta básica aqui, ali, vamos fazer uma ajudinha pequenininha. E o restante dessa grana, 3 milhões e 500, vai para a instituição do chefe lá. Peraí. Vai para a instituição do líder, lá para a fundação. Aí o que acontece? O que ele faz com esse dinheiro? Compra. Vamos lá, o que ele faz com esse dinheiro? Vou te falar o que ele faz com esse dinheiro. Ele vai deixar guardado em algum lugar, obviamente. Muitos compram carros. Aí usam a desculpa, tá no nome da igreja. Mas vai pedir o carro dele emprestado para alguma urgência que você tiver. Vão comprar aviões, mas você nunca vai poder andar nesses aviões. Eles vão comprar ali relógios, mas você não vai usar esses relógios. Terno, tudo caro. Terno, só para você dar uma ideia, para te dar uma ideia. Pesquisa que você vai perceber isso. Os carros normalmente é de 300 mil para cima. Só pra você ter uma ideia. Aviões, sei lá quanto que custa um avião hoje em dia. Eu vou chutar aí 2 milhões, né? Você vai ter relógios que geralmente chegam a 100 mil. O cara vai estar usando um relógio de 100 mil assim de boa. E a cara de pau é tão grande que o relógio dele é dali. Olha, relógio de 100 mil reais. O meu relógio é o quê? 300 aqui da Samsung, que eu comprei ainda parcelado. Pô, esse relógio aqui, cara, dá pra ver as horas normalmente. Não precisava, né? Mas ele vai ter um relógio desse valor aqui. Porque o dinheiro que ele ganha é o dinheiro dessas ofertas aqui. Ele vai ter ali terno mais importado, mais caro, né? Aí ele vai inventar de pegar ali um pedacinho do dinheiro, criar alguns livros e vender esses livros, dizendo que toda essa grana aqui vem dos livros, que é algo que é surreal. Quem é escritor sabe. Que nem a escritora do Harry Potter eu acho que ganhava dinheiro assim, pô. Então eles vão dizer, não, mas meu dinheiro vem do livro. Não vem do livro. Vem desse esquema de pirâmide. O livro é só uma coisa para disfarçar. A ajuda que eles fazem, uma pequena parte do dinheiro, é só para disfarçar. Tem uma passagem bíblica que diz assim, tendo aparência de piedade, mas negando a sua eficácia. De fato, eles vão parecer piedosos, mas eles vão pegar uma pequenininha parte, mas pequenininha, minúscula parte desse dinheiro para doar para as pessoas. Geralmente ainda tem a coragem de pau, essas instituições, de pedir doações para os membros, quando é comida, pedir arroz, feijão. Eu ficava horas e horas pedindo comida na rua, ajuda para as pessoas na rua, sendo que a instituição tinha dinheiro suficiente para ajudar das ofertas das pessoas. Mas não, eles têm a cara de pau de ainda pedir mais dinheiro. Então quando o cara falar assim para você, lá agora vamos entender aqui como funciona o esquema de manipulação, né? Quando o cara falar assim para você, observa bem que eu tô falando de instituições assim, e tem várias, viu? Por que você não fala o nome? Porque se eu falar o nome, o cara pode pensar assim, eu sou de uma dessa, mas não é dessa que ele falou, então não é comigo, não, é com você. Se a sua instituição é igual a essa, é com você que eu tô falando. Tá? Não tem esse negócio de raivinha pessoal contra uma instituição ou outra. Eu tô falando de um esquema que eu vou voltar a perguntar para você. Jesus está nesse esquema? Claro que não. Claro que não. Sabe? É óbvio que não. Isso é um esquema de pirâmide onde o líder fica milionário. Então, entendido isso, a gente vai entender aqui a manipulação. Então, o que acontece?
O cara, eu vou desenhar aqui o carinha, o pastor, né? Eu vou desenhar um pastorzinho aqui, ó, beleza? Eu vou botar até uma gravata aqui gigantesca, que eles amam a gravata. Eu vou desenhar uma gravata, eu nem sei como que desenha essa gravata aqui. Vou desenhar uma bolinha aqui e fazer isso aqui, ó. Uma gravata gigantesca, né? É uma gravata feia, né? Beleza. Esse cara tá numa sede, vamos supor que ele tá numa sede, uma subsede numa região que dá muita grana, né? O que que acontece? Ele arrecadou ali o mês, tem isso, sabe? Mês. Cada mês ele tem que atingir uma meta. Tem uma planilha lá que ele anota quanto que deu de dinheiro todo mês. Então deu um mês, deu 50 mil reais. E a despesa daquele mês, daquela instituição, é 20 mil. Vamos colocar que sim, não gasta isso tudo, mas vamos supor que gastasse. Sobrou 30 mil. Só que a meta que ele tem que atingir não é 20 mil. A meta que ele tem que atingir não é 50 mil. Ele tem que atingir a meta de 60 mil. Senão, o que acontece com ele? É humilhado na frente dos outros, perde carro, perde cargo, perde posição social, é humilhado, é pisado, é maltratado, é esse tipo de coisa. Diminui o salário dele e tal. Então ele tem que atingir 60 mil. O que esse malandro, pilantra, safado, cara de pau vai fazer? Não tem jeito de falar outro nome. Ele vai chegar e vai falar assim para as pessoas, galera, então vai trabalhar com a culpa, né? Ele vai falar assim para as pessoas, olha gente, eu não tô conseguindo pagar o aluguel, eu não tô conseguindo pagar a água, eu não tô conseguindo pagar a luz, a despesa é muito grande. Não é. Ele lá arrecada o dobro, se bobear o triplo da despesa que ele gasta naquele lugar. Mas ele está dizendo essas coisas porque ele precisa atingir essa meta que os líderes religiosos daquela instituição obrigou. Se ele não atingir essa meta, ele está perdido. Vai perder ali posição, dinheiro, cargo. Entendeu? Ele está preocupado com ele. Então ele vai começar a trabalhar com essa culpa aqui. Ah, galera, ajuda, porque a gente está passando dificuldade. Não está, não. Não está. Talvez um da igrejinha pequenininha esteja. Mas mesmo que você ajude, o dinheiro não vai para pequenininha. Vai para a fundação, vai para a sede. Entendeu? Só para explicar aqui para você. Então ele vai trabalhar com a culpa. E aí na culpa ele vai dizer assim, ajuda, você não ama a obra de Deus? Quem ama a obra de Deus doa. Aí ele vai falar aqui na culpa, você vai deixar a gente passar fome? Olha, você não faz ideia de quanta gente está passando fome. Quanto que o cara ganha? Numa dessa pequenininha aqui, deve ganhar uns 15 mil para cima. Poxa, 5 mil, 20 mil, 15 mil é o salário dele, 5 mil é a despesa. Entendeu? Às vezes ele ganha ali de 10 mil, vamos supor que é pequenininha nessa sede, 10 mil. 10 mil de despesa, 10 mil o salário dele. Qual trabalhador comum ganha esse valor aqui? Cara, tem que ralar muito para ganhar 10 mil por mês. Muito, muito, muito. Mas a maioria dos líderes dessas instituições, e eu não estou falando dos líderes principais, não. Estou falando daqueles lá que cuidam de uma igreja em um lugar mais popular, mais rico. Ganham mais do que esse valor aqui, ó. E aí tem gente querendo falar, não é bem assim não, Thiago. Eu tô falando do que eu sei. É assim que funciona. Então, eles trabalham com a culpa. Você não ama a obra de Deus? Olha, se você é de Deus, ajuda aqui. Nós estamos precisando, passando fome, meu Deus. Fome com 10 mil reais. Fome aonde? Olha a roupa que ele tá usando, sapato, terno, carro. Pelo amor de Deus, gente. Então aí ele vai trabalhar com a culpa. Depois que ele trabalhar com a culpa, se não funcionar, ele vai trabalhar, sabe com o quê? Com medo. Olha, vocês têm que ajudar. Se vocês não ajudar, olha, o devorador vai destruir você. Olha, se você não ajudar, o Satanás vai visitar a sua vida financeira. É desse jeito. Se você não ajudar, olha, o capiroto vai arrancar tudo que você tem. Eles vão falar desse jeito, vão mostrar vídeos, vão mostrar testemunhos, pessoas que não ajudaram, perderam tudo e vão colocar medo em você para que você dê mais dinheiro. Porque ele precisa atingir a meta que ele quer. Ele quer ir para um templo maior. Ele quer subir lá dentro de cargo. É isso que ele quer. O cara quando chega aqui, Jesus, eu tô sendo sincero, Jesus para esse cara
É nada. As coisas que Jesus falou e ensinou, que a vida do homem não consiste nos bens que possui, não é nada mais. Acabou. Jesus, ele vê ali uma oportunidade de ficar bem, de ser chamado de Senhor. Entendeu? Então esse cara, ele vai trabalhar com medo, sem nenhuma... o gatilho do medo, sem nenhuma dó. Olha, quem não der o devorador, o gafanhoto, coitado do gafanhoto, o gafanhoto tava lá na dele, lá, sabe? O gafanhoto tá lá na dele, lá comendo plantação, e aí o cara coloca no nome do gafanhoto. Poxa, coitado do gafanhoto, cara. O gafanhoto vai destruir seu casamento. Como? O gafanhoto vai pegar a sua mulher, pô? O gafanhoto vai dormir com a sua mulher, vai dormir com o gafanhoto? Seu marido vai dormir com o gafanhoto? É. Bom, o que o gafanhoto faz? Destrói lavouras. Entendeu? Então é uma mentira, mas ele vai trabalhar com medo. Vai colocar que tem alguns nomes aqui que eu nem posso falar, mas ele vai usar alguns nomes aqui para assustar ainda mais. Vai entrevistar pessoas que estão possuídas ou atores. Então tem dois tipos de coisas, né? As possuídas que são, na verdade, hipnotizadas. Uma hora eu vou falar sobre isso. A diferença de uma pessoa hipnotizada e de uma pessoa realmente possuída. Só para você entender uma ideia, uma pessoa hipnotizada é porque antes da hipnose teve ali um trabalho hipnótico para aquela pessoa chegar naquela situação. Entendeu? Uma pessoa possuída, Thiago. Pessoa possuída, ela já é possuída na hora. Pá! Não tem nem trabalho, nem nada. Você pode ver na Bíblia. Que não foi, Jesus não ficou lá, olha para a luz. Eu vou contar até 3, vou colocar a mão na sua cabeça, você vai pensar no seu problema. Isso é técnica hipnótica, entendeu? Então, eles vão trabalhar com essas pessoas hipnotizadas ou até pessoas contratadas para te ameaçar, que se você não der, você vai ficar... o mal vai destruir sua vida. Agora, eu não falei ainda do pior gatilho que tem, que esse daí é culpa das pessoas. É o gatilho da ganância. Sabe por quê? É aqui que ele vai prometer. Quem fizer o seu sacrifício, quem der o seu tudo, Deus vai te honrar. Você vai ser um empresário. Você vai conquistar aquele carro importado. Você vai ter o seu casamento estruturado. Olha, você vai ter a cura que você tanto sonhou. Em alguns casos, você vai se aproximar de Deus. As pessoas estão achando que Deus, esses líderes religiosos e essas pessoas que estão na ganância, acham que Deus é comprável. Ninguém pode comprar Deus, ninguém. Entendeu? Mas é assim que eles vão trabalhar, na ganância, e muita gente cai nisso. É a mesma coisa, olha o que eu vou falar aqui pra você, como que é interessante. Esse mesmo gatilho da ganância acontece no jogo chamado Tigrinho, ou qualquer jogo de aposta. A chance de você ganhar um jogo de aposta é muito pequena, muito. Quanto mais ganancioso é uma pessoa, quanto mais ela quer sair de uma situação ruim, ou quanto mais ela quer ganhar dinheiro, mais fácil ela perder aquele dinheiro que ela tem. Então as promessas que são feitas aqui, os gatilhos despertados aqui, acabam ativando no cérebro o mecanismo de recompensa. Você fica acreditando naquilo, você acha que dando o seu tudo realmente vai acontecer, porque você gosta daquelas promessas que o líder faz. Só que esse líder está mentindo para você. Ele está querendo atingir a meta dele. E olha o que eu vou falar aqui. Quem vai conseguir ser o grande empresário? O pastor líder, o religioso líder. Quem vai conseguir o carro mais bonito? O pastor líder. Você está entendendo onde eu quero chegar? Então ele vai usar esses 3 gatilhos, truques de manipulação: culpa, medo e a ganância, para tentar te convencer a dar dinheiro. Quanto mais habilidoso for o cara nesses 3 truques aqui, mais status ele vai ter, mais seguidores defendendo ele vai ter, mais pessoas enganadas, iludidas
estarão ali na reunião dele. Você vai ver que ele vai estar numa reunião cheia de gente, geralmente numa sede muito mais bonita, porque ele é diferente. Ele é um cara que sabe pedir. E pede sem medo. Sem medo. E qual que é o problema disso, Thiago? Sabe qual que é o problema? Eu mostrei para você. Apenas, olha só, tirando ajuda de templo, pagamento de aluguéis, essas coisas, sendo positivo, mas muito positivo assim, ó. E falando das melhores instituições, daquelas que mais ajudam, apenas 5% do valor ofertado volta para uma pessoa que precisa. Falando das melhores, apenas 5% volta para uma pessoa que realmente necessita de ajuda. Na maioria dos casos, 95% é gasto em bobagens. Templos luxuosos que não havia necessidade nenhuma de existir. Salários altos para pastores. É gasto também em programas de televisão que muitas vezes nem deveriam passar num horário lá caro. Pagam muito mais, superfaturado. Um programa de televisão por um motivo, não sei, mas acontece. Às vezes gasta desnecessário com mesas, com taças, com a taça de ouro, a roupa de ouro, o anel de ouro, o cordão de ouro. O tijolo vindo diretamente de não sei aonde. Sabe? As roupas mais importantes, mais caras, vestindo assim no cara. Roupas que, às vezes, é o patrimônio inteiro da congregação da pessoa lá. A pessoa está lá reunida e o líder espiritual daquela reunião tem uma renda que é superior à soma de todos os seus seguidores. Isso aí, Jesus não está presente, cara. Ele não está presente. Então, quando eu falo isso, obviamente, alguns vão dizer assim, Thiago, você está exagerando. Mas eu quero que você faça um raciocínio. Se Jesus estivesse aqui, agora, eu vou até tirar Jesus, eu vou colocar aqui os apóstolos. Se os apóstolos estivessem aqui, eles aceitariam esse sistema? Eles participariam dessas coisas? Eles financiariam essas instituições? Eles dariam dinheiro, sabendo que apenas 5% ajuda alguém? Ou eles pegariam o dinheiro e, em vez de fazer esse processo todo que eu te mostrei aqui, essa parafernália inteira, em vez de fazer isso, eles iam pegar o dinheiro e ajudar logo a pessoa diretamente, hein? Fala aí pra mim. Então, se tem algum pastor aqui me assistindo, provavelmente deve ter. Eu lhe pergunto, você está começando agora? Você quer mesmo ser um regional desse ali, ou um líder de região que ganha 20 mil, que tem um carro importado? É isso que você quer? Com o dinheiro das pessoas? Porque uma coisa é você conquistar as coisas com o seu trabalho, com o suor do seu rosto. Outra coisa é você pesar, pedindo até o que as pessoas não têm, para você chegar a um objetivo ali dentro da instituição. Isso aí, cara, você não pensa nisso, isso não dói no seu coração, velho. Eu tô falando isso aqui na moral, no coração aberto. Chegou um momento dentro da instituição que eu cansei, velho, de pedir dinheiro para as pessoas, velho. As pessoas não tinham dinheiro para dar e eu tinha que arrumar dinheiro de qualquer jeito. Eu falei, não, isso aqui tá errado. Cheguei a questionar isso. O pessoal queria era me comer vivo quando eu questionei. Isso tá errado, mãe. Como é que pode? Esse sistema aqui, onde o cara ganha ali 20 mil por mês, o outro ganha 100 mil por mês, e o dono da instituição, da fundação, bilionário, você acha que Jesus está presente nisso? E aí fica muito fácil eu falar assim, não, galera, tem um celular aqui, tá vendo esse celular? Eu pedi ajuda para as pessoas, comprei esse celular para mim, e aí eu coloco esse celular no nome da instituição, para dizer que isso aqui é da obra de Deus que veio da doação. Só que só eu uso o celular, não posso dar esse celular para ninguém, e quem quiser esse celular tem que dar mais dinheiro para mim do que o próprio celular vale.
Então, você quer ter um celular desse? Eu te dou. Mas você tem que dar muito dinheiro aí. Mais dinheiro para mim. Cara, Jesus não está nisso, não. Eu me recuso a aceitar que Jesus esteja nisso. E são essas pessoas que são as mais julgadoras. Gostam de julgar os outros que às vezes cometeram um erro pessoal, às vezes cometeram uma falha na vida, às vezes, sabe, desistiram do sistema, gostam de chamar os desengrejados de endemoniado, de não sei o que lá, de perturbado, não sei o que, e inventando esse tema, desengrejado. Um dia eu vou falar sobre isso essa semana, desengrejado. Vou falar por que os desengrejados, entre aspas, atrapalham tanto esse sistema aqui. Tá na cara, mas você entende. Então, gente, quando você for dar uma ajuda para uma instituição, se você for financiar isso aqui, saiba que a cada R$ 1.000 seu, saiba disso, a cada R$ 1.000 seu, presta atenção, eu estou dando uma média aqui, sendo positivo, tá? Vamos lá, a cada R$ 1.000 seu, 200 vai para a administração dos templos, certo? E R$ 50, se for, vai para ajudar as pessoas. E o restante vai para o bolso da fundação. E fica lá. E eles ficam falando, ah não, nós estamos sem dinheiro. Você já percebeu que as pequenas igrejinhas nas instituições, às vezes não tem nenhuma ajuda? Onde eu passei num lugar, eu fiquei 2 anos lá. O pessoal não teve coragem de dar uma geladeira e um fogão para mim. Eu fiquei num lugar sem geladeira e fogão por quase 2 anos. E só consegui arrumar uma geladeira porque o prefeito da cidade me doou uma. Essa instituição, eu ganhava R$ 500, R$ 600 na época. Pequeno, né? O cara pequeno. Essa instituição não poderia simplesmente, vamos ajudar o cara, vamos dar pelo menos uma geladeira, um fogão para ele. Não tinha. Então eu consegui sobreviver naquele lugar, vamos dizer assim, graças à ajuda de alguns obreiros que tinham lá, que eu considero como amigos. Por quê? Porque se dependesse da instituição, eu era morto. Quando eu saí da instituição que eu frequentei, eu saí com 42 quilos. Tava sequinho assim, ó. Sequinho. Parecia que eu tava abandonado. Por quê, Thiago? Porque eu não consegui ser aquele cara que pede muito dinheiro, que vira regional, que vira um bispo, um líder. Eu era um cara que não conseguia ser tão cara de pau assim, então acabava sendo jogado para escanteio. Não quer dizer que as reuniões não davam gente, mas eu não tinha coragem de pedir desse jeito. Eu nunca tive essa coragem toda, sabe? Passar do limite, assim, tanto assim. Então, pessoas assim acabam sofrendo mais dentro do sistema. E, infelizmente, são a maioria. Então, se você está dentro de um sistema religioso e você não quer que todo o seu dinheiro vá para um líder, pega o seu dinheiro e ajuda uma pessoa que precisa, que aí 100% do seu dinheiro vai ser destinado justamente para aquilo que estava precisando. Aquilo que você realmente queria. Jesus não está nesse sistema que eu te mostrei, que é um sistema ganancioso, totalmente corrompido. Jesus não está nisso. Então, quando eu falo aqui, eu falo de coração para abrir os olhos daquelas pessoas que estão sendo enganadas por esses lobos devoradores. Depois desse exemplo, que eu estou sendo sincero e real, e ainda diminuindo um pouco os valores, para não ficar tão, entendeu? Depois desse exemplo, cara, você financiar isso daqui, eu lamento te dizer, mas você está sendo cúmplice desse sistema. Beleza? Fui!